É com imensa satisfação, é com grande alegria que esta casa realiza hoje uma sessão pública em homenagem à vida e à obra de Maria José de Queiroz, hoje decana da Academia Mineira de Letras. A sessão será presidida pela acadêmica Elizabeth Renaud, presidente desta casa, e já acompanha a mesa a professora Lisley do Nascimento, da UFMG, grande inspiradora da realização desta sessão, como estudiosa profunda da obra de Maria José de Queiroz. A Academia agradece muito a Lisley o seu empenho e o seu apoio para a realização desta sessão. Peço aos acadêmicos Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Olavo Celso Romano e Márcio Sampaio, que introduzam no auditório Vivaldi Moreira a decana desta casa, Maria José de Queiroz. Nesta casa se reúnem, se aproximam mulheres e homens unidos pelo amor à arte, à cultura, à literatura, à língua portuguesa, à história e à memória. Fundada em 1909 por um grupo de jovens intelectuais de Juiz de Fora, esta casa ganhou corpo, venceu os desafios do século e entra no século XXI empenhada no cumprimento e no exercício da sua missão. Para fazer a saudação de abertura desta sessão, com a palavra a presidente da Academia Mineira de Letras, acadêmica Elizabeth Renaud. Senhores e senhoras, acadêmicos, é para nós uma grande satisfação ter a presença hoje da Maria José. Prezada acadêmica Maria José de Queiroz, a sua presença hoje, aqui no auditório Vivaldi Moreira, é motivo de plenitude. Recebê-la é motivo de orgulho também para os seus companheiros nas lides acadêmicas, tão bem colocadas que faz, com as suas palavras, um conjunto de saber e sabor. Professora que leva o nome de nossa terra, tão maltratada e compuscada, ao reconhecimento de docentes e discentes que usufruem de suas aulas e a fazem embaixadora de nossa cultura. Detentora de prêmios, os mais representativos da nossa cultura, como Silvio Romero, Otto Bezerra de Mello, Pandiaca Lógeras e outros mais, o seu lidar com as letras e a palavra plena é reconhecido. Ensaios, romances, poemas, contos, literatura infanto-juvenil de sua lavra representam uma história de vida entrelaçada com muitas vidas, as comuns, as históricas e as familiares. Pedro Nava a considerava a artesã da palavra. Tecendo sílabas e metáforas, seus livros derramam-se para os seus leitores. De Joaquina, a filha de Tiradentes, ao livro de minha mãe, admiramos o seu talento e o seu construir momentos que fazem-nos pensar e refletir. Expressando o amor filial, recordou a conceituação de parte do seu Diário da Solidão, sobre a dor da perda impossível de contornar. As pessoas queridas que se foram permanecem na saudade e na lembrança sempre, sob a esteira de luz construída em suas vidas. Nada preenche o espaço que deixaram. São presença permanente. Maria José, precisamos da sua presença, seu apoio, principalmente quando a nossa academia atravessa tempos tempestuosos e tentamos fazê-la campo de paz e fraternidade. A atividade tem sido árdua e esperamos, no entanto, que possamos ver a luz no fim do túnel para promover o progresso da nossa entidade e o seu funcionamento propício. Nossas esperanças firmam-se na boa vontade e no intenso trabalho que estamos desempenhando
junto ao companheirismo e assistência dos nossos acadêmicos. Bem-vinda, Maria José, e que apareça sempre aqui para matar nossas saudades. Registro com grande alegria a presença entre nós da acadêmica e poeta Ieda Prates Bernes. Com a palavra agora, o acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais. Prezada presidente Elizabeth Renault, querida homenageada Maria José de Queiroz, amigos e amigas desta casa e da nossa grande mestra, Maria José de Queiroz. Fui destacado pelo nosso confrade Rogério Faria Tavares para dizer aqui algumas palavras também neste momento muito grato para todos. E vejo que a nossa presidente Elizabeth Renault fez uma síntese tão perfeita que não haveria necessidade de dizer mais uma palavra aqui, além do que ela colocou sobre Maria José, escritora, professora, expoente da cultura brasileira no nosso país e no quadro internacional. A sua obra irradiou-se mundo afora. Ela que foi uma grande estudiosa, é uma grande estudiosa dos autores hispano-americanos, viu-se também reconhecida nesses territórios da América Latina pela qualidade do seu pensar e do seu fazer literário. E na França, onde é professora e reside na Rue Sainte-Anne, perto da ópera, de lá ela mata saudades de Minas, de vez em quando mandando uma palavra amiga para algum de nós que temos esse privilégio de recebê-la. Eu conheci Maria José faz muitos anos, me lembro de sua mãe, Dona Honória, na casa da Avenida Amazonas, muito perto da casa de meus pais, na Rua Paracatu. Uma figura amena, querida, que tinha uma propriedade em Ouro Preto, e ela quis doá-la ao IFAM para impedir que aquela grande área verde fosse ocupada desastrada e desastrosamente, como ocorre hoje em todas as 5.600 cidades brasileiras. Ela achava que aquela área tinha que ser preservada e legou ao IFAM essa mancha verde que ainda se resguarda numa das colinas de Ouro Preto. E o fez incentivada pela filha Maria José. Desde então ficamos muito amigos. E Maria José foi minha professora. E ela fez uma ponte, menina, fez uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento da cultura mineira. Eduardo Frieiro era encantado por Maria José. A tinha como a principal discípula, a mais brilhante. O meu avô, José Osvaldo de Araújo, também professor e poeta, como ela, a considerava uma das mais fulgurantes inteligências de Minas Gerais. E Henriqueta Lisboa também dedicava, eu sou testemunha disso, que Henriqueta tributava uma grande admiração. Nós nos encontrávamos ali na redação do suplemento literário em 1971, e várias vezes Maria José me levou generosamente um poema ou um artigo para publicação no suplemento. E ali compareciam também, ao lado de Márcio Sampaio, que era o nosso crítico de arte, compareciam também autores como o próprio Frieiro, Emílio Moura. Vários membros desta academia diziam que o suplemento era anti-acadêmico, mas vários membros da academia iam até o suplemento, como a própria Henriqueta Lisboa, que nos levava alguns textos dela e de autores, como, por exemplo, uma carta de Portinari, que nós reproduzimos há pouco,
no suplemento literário, agora, né, nos 45 anos do IEFA, uma carta de Portinari agradecendo um poema que Henriqueta compôs para ele em homenagem ao São Francisco da Pampulha, tão incompreendido pela cidade e pela igreja. E ela fez um poema lindo sobre São Francisco de Assis, pintado pelo Portinari na igrejinha da Pampulha, e ele lhe agradecia numa carta que eu tive a alegria de publicar no suplemento ao lado do poema de Henriqueta Lisboa. Nós todos sempre tivemos uma grande admiração, essa palavra admiração vai ser pronunciada aqui muitas vezes, por Maria José, como professora, como intelectual, como autora, com a sua precisão, com a sua dicção muito marcada, com essa pronúncia bonita que ela tem, muito própria, muito característica, e que revela exatamente essa ordem, esse ordenamento do seu pensamento, essa disciplina intelectual que fez dela uma das grandes críticas literárias do nosso tempo. Maria José é inesquecível. Quem foi aluno dela, muitos alunos, ex-alunos estão aqui. Quem pôde conviver com ela nos diferentes cenários por onde passa, sabe muito bem que é uma preciosidade que nós guardamos com muito carinho no coração, pela amizade e por esse respeito, por esse grande reconhecimento, Maria José, que temos pela sua inteligência e pela sua postura intelectual, pelo seu padrão ético, pelos seus exemplos. Você dignifica o magistério e faz com que a poesia seja sempre o que é. A poesia está acima de tudo. É que nos... como diria o nosso poeta Alfonso de Guimarães Filho, se não fosse a poesia, como acreditar na eternidade? E você nos mostra muito bem isso. Por isso está aqui como a decana da casa, merecendo todo o nosso carinho e as nossas homenagens. Com a palavra agora, a professora Lízia Nascimento, da UFMG, grande estudiosa da obra de Maria José de Queiroz. A professora Lízia vai explicar um pouco como esta sessão se desenvolverá daqui para frente. Haverá a exibição de um pequeno trecho de um documentário sobre Maria José de Queiroz e, finalmente, a fala da nossa homenageada. Boa noite a todos, muito bom vê-los. Eu tenho uma missão difícil e emocionante aqui, que é apresentar parte do documentário Maria José de Queiroz, Artesã da Palavra, de Leslie Nascimento, meu irmão, como parte da homenagem à minha escritora preferida do coração. Para ela e para tantos escritores extraordinários, a literatura não é um mero objeto de estudo, mas um modo de vida, uma forma de respirar. Muito antes de conhecê-la pessoalmente, apaixonei-me por sua obra e venho acompanhando, desde 1991, cada linha que ela escreve, como quem segue o fio de Ariadne no labirinto, que é a vida, que é a literatura. Aproximei-me dos fios e tramas dessa excepcional escritora com a leitura do romance Joaquina, Filha do Tiradentes, sobre a qual escrevi e defendi na Faculdade de Letras da UFMG, em 93, minha dissertação de mestrado. Professora e escritora, nascida em Belo Horizonte, Maria José de Queiroz ensinou língua e literatura hispano-americana na Faculdade de Letras da UFMG, sucedendo ao seu mestre e amigo, professor Eduardo Frieiro. Aos 26 anos, é preciso dizer, tornou-se a mais jovem professora catedrática do Brasil. No exterior, foi professora convidada em universidades dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. Com mais de 30 livros publicados, muitos deles premiados, como os já citados Silvio Romero, de ensaio, da Academia Brasileira de Letras, o Otton Lynch Bezerra de Mello, de ensaio, da Academia Mineira de Letras, o Pandiá Calógeras, de erudição, da Secretaria de Estado de Minas Gerais, e, no dia 15 de abril de 2014, ela foi agraciada com o troféu Eunice e Dilce Fernandes.
em 2014, outorgado por essa academia. Membro, então, desta casa, ela sucedeu a Afonso Pena Júnior, na cadeira 40, cujo patrono é o Visconde de Caeté. Sua vida entre o magistério e a pesquisa realiza-se na escrita em gêneros variados, o conto, o romance, a poesia, além do ensaio, que exercita com magistral competência entre uma lágrima, um sorriso e a música. Autora de vários títulos desse gênero, destaco dentre eles Os Males da Ausência, ou a Literatura do Exílio, a Literatura Encarcerada, a Literatura e o Gozo Impuro da Comida e Em Nome da Pobreza. Em 2014, ela publicou o livro de memórias, O Livro de Minha Mãe, que trata liricamente da sua vida passada ao lado de Dona Honória, sua primeira e admirável leitora. Também trata nesse livro, entre a biografia e o ensaio, dos males do luto, da melancolia e da escrita. Atualmente, ela prepara um ensaio sobre o livro, sua resistência e perenidade ao longo dos séculos e diante das novas tecnologias. Como vocês podem perceber, ela está na nossa frente há muitos e muitos anos. Em 2014, o fotógrafo Leslie Nascimento, que, por coincidência, é meu irmão, produziu o documentário Maria José de Queiroz, Artesã da Palavra, que foi apresentado no 5º colóquio Mulheres em Letras, na Faculdade de Letras da UFMG, coordenado pela professora Constância Duarte, que está presente, e eu agradeço a presença. Esse documentário trata de minimizar a lacuna que é a falta de estudo sobre a obra da escritora e de reflexões sobre seus brilhantes ensaios. Nesse sentido, o documentário traz à luz vida e obra de uma das mais instigantes escritoras brasileiras do nosso século, e isso não é pouca coisa. Pedro Nava, também lembrando, na apresentação do romance Homem de Sete Partidas, publicado em 1980 por Maria José de Queiroz, define-a como uma artista e uma artesã da palavra, pela sua perícia em catar, separar, escolher a palavra adequada, o verbete justo, a expressão insubstituível. Ao seu manejo, num jeito que encanta pela simplicidade, pelo correntio, que são o resultado do que é incansavelmente trabalhado, até poder se apresentar em estado de pureza e da supressão de todo o supérfluo. O documentário persegue essa certeira definição de Nava sobre o trabalho artesanal da escritora, de catar, separar, escolher a palavra insubstituível, que passa certamente pela ideia de perfeição e de concepção de um empreendimento pautado pela erudição, pelo conhecimento. O artesanato textual a que Nava se refere não aproxima a construção do texto de Maria José de Queiroz a um fazer literário descompromissado com os rigores da língua. Nava aponta para o uso de termos raros, pouco usuais do vernáculo, e, ao mesmo tempo, reconhece a fluidez do estilo, o estilo elegante e sóbrio. O documentário de Leslie Nascimento nasceu como um registro audiovisual de depoimentos da escritora, que tomou corpo em 2013. Das quase 20 horas de depoimentos emocionantes e intelectualmente perfeitos, realizados com a escritora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Paris, foram selecionados apenas 37 minutos que vocês verão aqui hoje. Portanto, o que será apresentado é o primeiro capítulo de uma série. Espera-se, com esse primeiro documentário, que é um capítulo do livro em vídeo que se está realizando, fazer vislumbrar a riqueza da vida e da obra de Maria José de Queiroz, que não pode ficar desconhecida ou estar esquecida para novos leitores e pesquisadores. Para terminar, eu preciso citar 3 escritores: Walter Pater, Ítalo Calvino e Graciliano Ramos. O primeiro, Pater, afirma o seguinte: dispomos na vida de um intervalo, depois do qual nosso lugar não mais nos conhece. Alguns passam esse intervalo em estado de letargia, outros em grandes paixões. Os mais sábios, pelo menos entre os filhos deste mundo, na arte e na música, pois nossa única chance está em expandir esse intervalo, em encaixar tantas pulsações quanto possível no tempo que nos é dado. Nosso austero Graciliano Ramos afiançava:
Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social. Mas nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Por fim, cito Ítalo Calvino, em precisas e preciosas palavras: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Esse é o ofício de Maria José de Queiroz. Tentar saber e reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Muito obrigada. Nós vamos agora assistir ao documentário, a parte dele. Então, vocês verão que foi feito um recorte brutal, mas eu espero que vocês tenham ideia do que foi feito e que nós ainda vamos realizar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Líslia. Eu vou desfazer a mesa com a autorização da presidente Elizabeth Renault, para que todos nós possamos assistir ao documentário, aos 30 minutos do documentário, instalados adequadamente no auditório Vivaldi Moreira, e depois ouviremos Maria José de Queiroz. Vamos, então, esperar que todos nós possamos nos instalar para que o documentário comece. Dedicado a Carlos Drummond de Andrade, Minas além do som, Minas Gerais, um verso do poeta. E que assim começa. Todos os caminhos do mundo se abriram em veredas, veredas de sertão mineiro, severo, agreste. Todos os muros se fizeram montanhas, montanhas de Minas, graves, austeras. Corri países, mudei constelações de vário brilho e diferente estrela. Descobri parentes vascos e belgas, 2 tias em Lyon, outra fala, outra costela, distinto sangue, nova pele. Primos de todos os graus, dos 4 cantos da terra, completaram a família em Cocais e Cláudio, começada, e hoje, longe, tão longe dos Gerais, ganha continentes, espalha-se sobre o mapa, em roda larga, completa. Mas no fim de cada estrada, Minas me espera, de Alcateia. Na esquina de mim mesma, entre Cali, Street, Strasse, Boulevard, no agudo da incerteza, da angústia, do desassossego, Minas me diz: presente. Olhos fechados, livre de todo medo, os músculos me ensinam: montanha, ferro e aço. Regresso às minhas veredas. No sertão alucinado, a paz se restabelece. Minas existe. Vivo de sua herança. Ilesa. Depois de ter conhecido na Universidade Federal de Minas Gerais alguns professores que passaram a ser professores de muito grande estima, de minha grande estima, como o professor Maurice Vousselot e o professor Eduardo Frieiro, deles obtive o privilégio de ser convidada a lecionar literatura francesa, especializando-me na França, ou literatura hispano-americana, submetendo-me a concurso para o doutorado e a livre docência de literatura hispano-americana. Quando eu já estava decidida a partir para a França, eu contei ao professor Eduardo Frieiro que eu me preparava para sair de Belo Horizonte a fim de cursar na França fazer um curso de literatura francesa e candidatar-me no futuro à cátedra de literatura francesa. Então o professor Frieiro me disse que eu não fizesse isso, que ele via em mim a sua discípula, então que eu tinha obrigação de não fazer literatura francesa e sim literatura hispano-americana.
É assim, então, que essa reviravolta, de uma certa maneira, na minha vida, eu deixo de ir para a França para candidatar meu ensino da literatura hispano-americana em Belo Horizonte. Quer dizer, por que será que eu deixei tudo com o que eu sonhava, que era a França e Paris, o grande amor da minha vida, para ficar em Belo Horizonte? Por causa do mestre Freire, que na verdade eu tinha deixado de ser sua aluna para ser sua discípula. Por que Uruguai antes? Porque eu havia escolhido como autora, aqui já tinha escolhido como autora, Juana de Ibarburu, que eu tinha lido. E gostei muito da poesia de Juana de Ibarburu, que era considerada Juana de América, havia recebido em 1920 o título de Juana de América, uma mulher belíssima e grande poetisa, e pensei, vou fazer uma tese sobre ela. E fui para o Uruguai já inspirada por essa ideia. Muito bem. Eu me preparo e vou à casa de Juana de Ibarburu. Quem me recebe é uma criada e com a porta entreaberta ela me diz, Juana, a senhora Juana não poderá recebê-la. Então, ela não pode, mas eu tenho um encontro, mas ela não pode recebê-la porque hoje ela tem um filho em casa, o filho dela está aqui, é o único filho, e hoje ela está ocupada com o filho. Então, eu fiquei muito triste e saí de lá, falei, não vou fazer nenhuma tese sobre Juana de Ibarburu. Eu vou à Argentina e vou escolher um tema da literatura argentina. Aí começam a ser essas coisas de menina mesmo, sempre, inspirada, não sei por quem, e com a coragem extraordinária, vou eu à Academia Argentina de Letras, da mesma maneira que eu tinha feito no Uruguai, a Academia Uruguaia de Letras. E se todos os grandes, não havia naquela ocasião nenhuma mulher na Academia Argentina de Letras, e entre todos, uma pessoa me cativou pela gentileza, bondade extraordinária, que era o professor Roberto Giusti, da universidade, e acadêmico, escritor, e era considerado ele decano das letras hispano-americanas. Então, muito bem. Aí o professor Giusti me diz, que isso, menina? Você vai fazer sim. Você não escreve sobre pessoas mortas? Então, você escreve sobre autores que você não conhece. É o seu assunto e você vai fazer sobre isso. Então, aí eu imediatamente obedeci e tal. Aí ele falou isso, bem, então eu obedeço. Então, essa é a história da minha ligação com o professor Eduardo Frieiro, a quem todos os meus livros acabam sendo dedicados, e a dona Noêmia e a minha mãe, que são e o professor Roberto Giusti, as pessoas que participaram tão intensa e longamente da minha vida e da minha vida profissional e da minha vida intelectual. Depois de conquistada a aposentadoria, eu poderia já aspirar a uma outra forma de gênero literário mais fácil, quer dizer, que eu julgava mais fácil, embora a invenção é que fosse fundamental. E passei a escrever romances também. Então saí dos ensaios, que exigiam muito de mim enquanto professora, por causa da erudição, por causa das citações, por causa da bibliografia, que deveria ser também muito grande, de forma a alicerçar as teses que eu levantava. Resolvi escrever romances, foi uma forma de liberdade do ponto de vista literário. Eu resolvi escrever sobre Joaquina, filha do Tiradentes, e descobri nessa ocasião que Tiradentes havia deixado uma filha natural. Então, eu resolvi pôr a vida de Joaquina dentro de um certo tempo, que era o seu tempo, com todas as pessoas do seu tempo e os acontecimentos e circunstâncias daquela ocasião. E a maior felicidade, nesse momento, minha felicidade de escritor e alegria de escritor, era de encontrar sempre brechas para pôr a vida de Joaquina no próprio desenvolvimento da nossa história. E assim acompanhei a vida da Joaquina, e que eu não poderia dar vida a qual eu não poderia dar um happy ending, porque não era possível que a filha do Tiradentes tivesse um final feliz, essa vida. Por isso ela se recusa ao casamento, ela se recusa à possibilidade do amor, porque o pai dela não havia conhecido tudo isso. E porque também, ao mesmo tempo, ela era filha de um herói e ela era filha de um traidor, de quem? Da pátria portuguesa, que não era ainda a pátria brasileira. Então, por isso, esse meu romance nasce sob muito bons auspícios. Ninguém havia descoberto a Joaquina. Eu descobri a Joaquina e a mostrei que
Tiradentes era o pai da Joaquina, e Joaquina, a filha do Tiradentes, como Drummond diz no poema que ele dedicou ao livro. Haveria glória maior para ela, não é? Para essa Joaquina, que ninguém conhece, a glória maior dela é de ter sido filha do Tiradentes, mais nada. Então, esse é o meu primeiro romance. É preciso lembrar que antes de dedicar-me a Joaquina, eu havia, ainda no tempo em que escrevia ensaios, me dedicado a um tema especialmente adaptado à época na qual nós vivíamos no Brasil. O momento era o momento das perseguições políticas, era o momento do encarcerado político, que é um encarcerado que escreve, porque geralmente só raramente nós vamos encontrar algum encarcerado, algum prisioneiro que escreva sobre a sua experiência do cárcere, se não tiver uma educação, se não tiver uma formação não só literária, mas uma formação do ponto de vista instrução. Então, Enio Silveira me incentivou e me disse que seria a hora ideal para publicar-se um livro sobre a literatura da prisão. E essa literatura de prisão é a literatura de grandes escritores que enfrentaram a prisão por causa de suas ideias políticas. E também no Brasil seria um momento certo, mas acontece que eu não tinha nenhum brasileiro que tivesse escrito sobre a sua experiência. Só mais tarde é que apareceram alguns livros sobre a experiência dos prisioneiros políticos, porque a própria Raquel de Queiroz só viria a falar muito mais tarde sobre a experiência da prisão. Bem, então, A Literatura Encarcerada é o livro que Enio Silveira publica. Enio Silveira que foi perseguido na época da ditadura militar no Brasil e que teve a coragem de lançar esse livro e que ele pensava que seria um livro muito vendido, mas não foi. Mas ele me disse, se nós descobríssemos antes de publicar um livro que ele vai ter êxito, isso não haveria nunca um best-seller, porque ninguém sabe como é que um livro se torna um best-seller. E ele pensou que aquele momento era um momento exato, talvez não tenha sido, mas é também porque ele dizia que eu era o escritor de uma minoria, que eu escrevia para uma minoria e que ele não se incomodava de continuar a publicar os meus livros, ainda que fosse para a imensa minoria de que falava Juan Ramón Jiménez, o grande poeta que ganhou o Prêmio Nobel e que também era um escritor de minorias. Então, às vezes vale a pena ser um escritor de minorias. Bem, então no caso da comida, então havia tanta matéria que eu resolvi escrever um pequeno livro sobre a arte de comer e um outro grande livro em que a literatura assim fazia pasto de tudo. E essa literatura por quê? Porque todos os escritores, mesmo Machado, também pôs personagens que comiam nas suas obras. Todo mundo dizia, mas José, você não vai encontrar coisa alguma em Machado de Assis, mas encontrei muito também e pude escrever um livro sobre a comida e o gozo, a literatura e o gozo impuro da comida, falando também de Machado de Assis. Por que isso? Porque quando alguém diz que gosta de música, ele é muito bem visto. Porque nesse caso é o ouvido, o sentido que recebe todo o privilégio da audição e de ouvir a boa música. Se uma pessoa fala em gostar de pintura, muito bem, não há nada mais admirável, porque são os olhos que são chamados a exercer a sua função, que é de ver e de admirar a beleza. Se você fala também de perfume, ainda passa, porque há mesmo uma pessoa que escreveu um livro sobre o perfume, não é? Então, o perfume também é um sentido que é mais sensual, mas ainda é bem visto. Mas quando alguém diz, eu gosto de comer, isso fica muito feio. Gosta de comer? Ele é um glutão? Então, por isso se inventou, especialmente na França, a gastronomia, se inventou a arte de comer, para que nós, os que gostamos de comer, não ficássemos mal classificados. E que eu acho que, na verdade, nós deveríamos estudar um país
ou devíamos estudar a nossa América sob o ponto de vista gastronômico e ver ali onde há maior cultura de maíz, então por que que aquelas pessoas têm determinada tendência, por que nós gostamos mais de maíz, de milho do que de trigo, aqueles que gostam mais das gorduras, dos alimentos gordurosos, da enxúndia, né? Aí tem também um estilo enxundioso, um estilo cheio de gordura, e os outros não, que fazem uma literatura magra, né? Enxuta de carnes, né? Como às vezes a nossa própria literatura mineira, né? Os grandes poetas, um Emílio Moura, por exemplo, ou um Carlos Drummond de Andrade, como um João Cabral de Melo Neto, que é o poeta da terra da cabra, né? Da terra daqueles que se fartam com muito pouca coisa. Então, que basta ter um pouco de farinha, como meu avô também, que era mineiro, e nós também somos sóbrios, né, naquilo que comemos e naquilo que bebemos. Então, cada um de nós tem a sua própria literatura, cada um de nós tem o seu próprio estilo, seja ele enxundioso, como o estilo dos escritores baianos, e seja um estilo mais parco nos adjetivos e mais sóbrio, que é o estilo dos grandes escritores. A literatura do exílio me foi inspirada justamente porque eu já havia escrito a literatura encarcerada. E há os autores que não ficaram encarcerados, mas que partiram e abandonaram o seu país. Então, é a perda da liberdade, embora seja possível gozar da liberdade total. Então, a perda da liberdade para ser livre no seu país. E de que vale a liberdade total se nós estamos longe da nossa terra natal? Então, há Monteiro Lobato, por exemplo, que dizia que quando no tempo que ele passou exilado na Argentina, a saudade maior que ele tinha não era do pai, nem da mãe, nem da família, era de falar português com os outros, de fazer-se entender. Então, por isso o tema do exílio me chamou a atenção, justamente por causa do sentimento e do sofrimento do exilado longe da terra natal. E eu tive o maior privilégio que qualquer pessoa pudesse ter para pesquisar e para estudar o tema do exílio, porque em Frankfurt eu tinha um apartamento na biblioteca, na própria biblioteca, onde está a melhor e maior coleção de livros sobre exílio, porque os alemães exilaram muita gente e muitos alemães foram exilados. Quer dizer, eu tinha um grande amigo, que era o professor Hermann Göring, graças a quem eu pude ter um apartamento na biblioteca de Frankfurt para estudar o tema do exílio, na Exilliteratur, que é a maior coleção, maior acervo sobre o exílio que existe. No meu livro sobre o exílio só aparecem aqueles exilados que escreveram sobre o exílio. O que significa o exílio? O que é a saudade do exílio? Eu já falei sobre o caso de Monteiro Lobato, cuja saudade fundamental era a saudade da língua materna. Há outros que têm saudade do ar da sua terra, do sol da sua terra, da montanha, da água, das comidas. Então, cada exilado tem uma forma de sofrimento que é distinta do outro. Então, não se pode dizer que haja exílio, há exilados. É como não há doença, há doentes. Então, a mesma coisa é o caso dos exilados. Bem, então estava eu nessa biblioteca estupenda e passava os dias lá e à tarde me deixavam sair com alguns livros, aqueles que não fossem obras raras, e eu poderia levá-los para o meu apartamento e trabalhar à noite. Bem, então, terminadas as pesquisas sobre o exílio, eu podia então sentar-me em casa, lá no meu escritório, e escrever sobre a experiência dos exilados. Eu estava ali diante do exilado, eu estava ali sofrendo com ele, eu tinha de transpor aquilo que ele me contava para o livro sobre o exílio. Então, eu sofria com ele as dores do exílio, que eu não tinha sofrido antes. Eu sofria os encantamentos e os descobrimentos de um pesquisador, o que é muito diferente de um escritor. O escritor que sofre e padece com cada um dos temas que ele aborda, porque do contrário não vale a pena. Esse livro sobre a pobreza também veio sendo feito aos poucos, porque eu ia coletando coisas, porque eu não queria só falar sobre a pobreza. Eu queria também falar sobre os autores que tinham abordado o tema da pobreza.
Eu queria falar sobre os autores que tinham sido pobres e tinham enfrentado a pobreza. Eu queria saber, na verdade, o que era pobreza sofrida pelo pobre diabo, e queria ver a pobreza sofrida por aquele que um dia tinha sido rico e que não era um pobre diabo e que depois enfrentou todas as dores do pobre diabo. Então também foi um livro, um ensaio que me fez muito sofrer e padecer, porque eu venho de uma família pobre. E eu sei o que é heroísmo de uma avó, 2 avós, 3 avós, todas elas lutando para subsistir e para a subsistência dos seus filhos. Então, o tema da pobreza é um tema brasileiro por excelência. Especialmente porque não é só a pobreza da falta de dinheiro, é a pobreza da falta das letras. E são as letras e são os livros a nossa riqueza. E aqueles que não podem ter essa riqueza do livro, a riqueza de conhecer outras vidas, e só estão mergulhados no sofrimento do dia a dia, da luta pelo pão cotidiano, é muito mais difícil, é muito mais fácil enfrentar a luta pelo pão cotidiano, você sabendo que em casa você terá um livro, você terá um papel para escrever. E estava escrevendo as minhas teses, fazendo o meu trabalho, dando as minhas aulas. Chegava em casa, minha mãe tinha deixado para mim o chá quente para que eu tomasse. Eu tomava o meu chá quente e ia trabalhar para o dia seguinte, para preparar as aulas do dia seguinte. Mas eu sentia isso como pobreza? Não, eu sentia isso como uma riqueza, uma grande riqueza. Eu podia dar essas 60 aulas por semana. Eu descobri que a pobreza pode ter momentos e dias de imensa riqueza. É a riqueza que você encontra ao lado de um livro. O ensaio Em Nome da Pobreza foi dedicado a Galdino Jesus dos Santos, porque nessa ocasião em que o livro se publicava, eu soube do sacrifício que se fez de um índio brasileiro que encharcaram de gasolina e o incendiaram e lhe deram a morte numa parada de ônibus. Isso me revoltou profundamente, não só porque se tratasse de um brasileiro, mas porque filhos de família de importância em Brasília disseram que estavam fazendo uma brincadeirinha, termo que a própria juíza empregou durante o julgamento desses meninos. Eu lhe dediquei o livro, porque entre os pobres, mais pobres do nosso país, não estão as mulheres, que mal chegam a gozar de uma posição na sociedade, não estão os negros, porque já têm seus filhos nas universidades e podem defender as pessoas da sua etnia, mas os índios, que são sempre postos em ridículo, como quando um índio brasileiro quis candidatar-se a uma posição na Assembleia Nacional, lá em Brasília, e todo mundo ria dele e criticava e debochava porque ele era índio. Então, o índio brasileiro está entre os pobres, os mais pobres. Então, isso me revolta profundamente, porque nós estamos aqui como invasores, e são eles os donos da terra. Por isso, o meu livro sobre a pobreza, Em Nome da Pobreza, é dedicado ao índio que foi imolado em nome de quê? Da nacionalidade? Não, em nome de uma brincadeirinha, endossada por uma juíza. Ao referir-me à minha mãe, a lembrança melhor que eu tenho, já transformada em livro, é desse livro ao qual eu dei o título de Como Me Contaram, Fábulas Historiais. Por que Fábulas Historiais? Porque é o título já escolhido por um grande escritor peruano a respeito do que contou do Peru. São fábulas historiais porque me foram contadas pelas pessoas de casa, pelos amigos, por algum escritor e principalmente por minha mãe. Porque minha mãe era um verdadeiro repositório de coisas antigas
que foram me contando e que eu fui guardando, e algumas inventadas, ficção, mas sempre com o mesmo sabor de fábula, de coisa imemorial, de tempo antigo ou de um tempo futuro, sobre o qual nós vamos tecendo e entretecendo nossas melancolias, nossas alegrias e tudo quanto a gente sente, né? Então, este será um próximo livro no qual vão figurar todas essas antigas fábulas historiais e as novas que já estão prontas também. Maria José de Queiroz. Sumiu tudo. Nesses últimos dias, eu fraturei a coluna, depois fraturei uma costela e depois fissuras nas demais costelas, em solidariedade àquela que tinha sido fraturada. Muito bem. Mas hoje, diante de tudo isso que andaram falando sobre mim, eu vou tropeçar e cair no chão e vocês vão ver, eu vou acabar de quebrar-me toda. Porque, meu Deus do céu, mas como essa gente tem imaginação, hein? Meu Deus, a pessoa entrega uma vida simples a ela, então eles transformam nessa coisa extraordinária que vocês ouviram aí, viu? Então, faça o favor. O encantamento, a bondade da Lisley não tem limite, né? Então, é como a pessoa com a qual eu vivi uma parte importante da minha vida, que foi a minha mãe. E que ela foi embora com 96 anos, eu achei que foi muito pouco. Embora eu não pudesse reclamar com Deus, né? Porque ele já me havia dado demais. Me deu a melhor mãe do mundo, como a mãe de todos vocês é a melhor do mundo. Cada um de nós temos todos a nossa melhor mãe do mundo, né? Mas é muito difícil ter a mãe. Desde longe na infância, 2 talheres à mesa, minha mãe à cabeceira, voz pausada repetia: temos teto e comida, isso basta. É a vida, é o luto. E por quê? Por que não? Isso basta. Entre pêsames e abraços, teve fim o cunhadesco. Na voz impiedosa do tio cruel, descobri que era órfã. Restaram 3 avós, Alcina, Joana e Mariquinha, mais vô Solídio e vô Juca, uma tia e 3 outras, 2 primas, 4 primos. Um desses primos está aí, é uma beleza de moço de olhos de verdes. Veloz nos patins, esperto no ludo, o menino grande, meu tio materno, me vencia em tudo. Não reclame, a vida combate, aprenda a jogar. Livros não faltam, que mais quer? O resto é o resto. Deus proverá. A tempo e hora, livros nunca faltaram. Mais grossos a cada semestre, a cada ano, mais caros. Sempre só e sem socorro, sem amigos, nem amigas, tudo vendo, tudo ouvindo. A meu pai pedi um dia, me acompanhasse vida fora, me ajudasse e libertasse. Sobrevivi, sobrevivemos, ambas. A rotina dos meses, sobressaltos não faltavam, nem doenças, nem lágrimas. Deus é grande, proverá. E passou. Os meses a galope, com seu rol de surpresas, e a música, sempre a música, seu fascínio e sortilégio, decifra-me ou devoro-te. Enfrentei fuga e contraponto, devorou-me a harmonia. As letras se vingaram, fazendo-me prisioneira de códices vinculados. O suor do rosto, o sal do pão, os livros, o trabalho e os livros. Diplomas e livros. Livros e provas, provas e teses, concursos e concursos. 64 aulas metidas numa semana. Foi isso que eu li.
como se a eternidade fosse isso. Das 6 às 11, apenas isso, entre muitas luas e 4 estações. Trabalho, trabalho, e livros, e livros. No 31 de março, à meia-noite, me avisaram: as tropas descem a Mantiqueira. Ô menina, corre para casa! E o tempo passou, voando, simples e claro. 6 dias úteis, o salário e o pão. Missa aos domingos, revisão de provas, editores e gráficos, livros e mais livros, leitores ariscos, edições minguadas. O direito de ir e vir, fechar portas e janelas, fazer malas, muitas malas, e partir. Deus seja louvado. O resto, pedra nos rins, costela quebrada, artrose, osteoporose, catarata, angina, infarto. Minha mãe foi sofrendo tudo isso. Quem escapa de doença? Qual nada? Dá-se um jeito. E era o que ela sempre dizia. Só não há jeito nem cura para a morte. Ou olho furado. Deus é Pai. Isso passa. E passou. E fomos vivendo. O piano, o aperitivo sonoro, 2 talheres à mesa, flores no jardim, nésperas anunciadas. Porque o nosso jardim sempre era lindo. Qualquer lugar do mundo que minha mãe fosse, haveria um jardim. E era ela florista, por isso. O Brasil é grande, o horizonte largo, é hora de mudar. Os livros não respondiam à urgência da partida. Uma biblioteca inteira. Quem sabe disso? É ele. Uma biblioteca inteira. Onde foi, meu Deus? Os livros não. A urgência da partida. Uma biblioteca inteira, coleções de revistas. As coleções de revistas foram para a biblioteca da UFMG, mas os outros livros foram lá. Biblioteca de Ouro Preto. Isso. Tudo passa. O que fazer? A hora era aquela, da noite para o dia, papéis e papéis, traças e tralho, o coração aos pulos, o piano suspenso no ar, paciência, Deus proverá. A nossa mudança para o Rio de Janeiro, o horror que eu tive de ver um piano pendurado no ar, eu falo, meu piano cai, meu piano cai. O que quer dizer do meu piano, meu Deus do céu? Mas não caiu. Então, ano novo, casa nova, finestra sul mare, 2 talheres na mesa, e mais um, e mais 2, novos amigos, livros e livros, Nava, Drummond, Afonso, Alfonso, Mário, Ciro, Murilo, torre de papel ao sabor das palavras, Plínio em prosa e verso, o Salvador. Chegou o momento do Rio de Janeiro. Os anos passando, o tempo encurtando, a indesejada porta. O alarme. Mas Deus é Deus. Vencemos o cabo. A indesejada não desiste, apenas adia o golpe fatal. Asepsia completa, 1 talher à mesa. Sussurros pela casa. Contam-se gotas e segundos. A vida escassa se mede, se apalpa, deixa-se auscultar. No tronco descarnado, pele e ossos, mais ossos que pele. Olhar fixo, a boca selada. Já não vivo em mim. O ano passa. Passou. Quando o sopro se retrai, o pulso se arrasta, a vida bate em retirada. Soberba e triunfante, a indesejada de Alcateia me arranca, entre 2 suspiros, metade da alma. Perdi meu rumo e meu caminho, minha literatura e minha música, meu alfabeto e minha pauta, todas as áreas, todos os enredos, os líderes todos de Schubert, todas as canções de Bach. Todo é polvo, é sombra, é nada. É isso, mas para vocês não ficarem tão tristes quanto eu estou. Então, eu vou... Eu não sei se depois de tudo isso eu ainda tenho voz. Mas se eu tivesse, e se eu tiver, então nós vamos ver se eu consigo. Não é tempo de Natal, nem é Páscoa. Não, a Páscoa já se foi. José viu Maria tão bela em maio, primavera chegou, chegou a sinal. O milho floriu tão tardio
Não há mais o que dizer. Eu quero apenas, mais uma vez, agradecer a presença de todos e passar a palavra à presidente Elizabeth Renault para que faça o encerramento desta sessão. A emoção hoje foi muito grande aqui na nossa audição. Foi uma audição verdadeira a que nos proporcionou Maria José de Queiroz, com seu talento que alia a palavra, o talento, a inteligência, a música, a voz e a sensibilidade, né, Maria José, que nos encantou a todos. E como você é artesã da palavra, eu quero ler um poema meu que fala sobre a palavra. Há um poema engasgado na garganta, nascituro flébil, sem forças para sair, que possa falar de paz, de flor e perdão, informe ou disforme, que possa falar de amor. Neste mundo triste desencanto, assolado por ódio e desamor, há uma palavra engasgada na garganta, uma palavra incriada, tolhida, condenada ao silêncio, das madrugadas cruéis, da impotência dos afetos, da morte anunciada. Há um poema engasgado na palavra.